Deixa. Pronto. Bom, antes de iniciar a demonstração das ferramentas que a gente vai apresentar aqui hoje, ontem o pessoal perguntou essa questão de iluminação, né, se tinha alguma dica em relação a isso. E aí eu falei assim, eu vou apresentar então a aula de videoaulas lá de casa, porque lá de casa é tudo assim, amador barra precário e a gente tem que ir se adaptando, né? Então, eu vou mostrar para vocês essa questão, como que a gente faz aqui para contornar essa questão da iluminação. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é que aqui do meu lado, ó, eu tenho um abajurzinho. Eu vou só focar aqui na minha imagem para eu ver conforme eu vou falando. Olha, se vocês separarem, se eu apagar o abajur, fica escuro de um lado. Ficou escuro aqui do lado direito do meu rosto. E aqui do lado esquerdo eu tenho uma janela que está aberta. Se eu fechar a janela, olha a diferença na qualidade. Isso porque a luz do quarto está aceso. Então, essa seria uma imagem de noite, sem nenhuma outra fonte de luz, a não ser a lâmpada do próprio quarto. Quando eu acendo o abajur de noite, ele vai iluminar só um lado do meu rosto. Aqui eu não tenho, né? Mas se eu acendesse um abajur do outro lado, ele ficaria mais parecido do que é gravar durante o dia. Vocês percebem que do lado esquerdo ele fica mais iluminado porque realmente a luz natural ela é mais forte do que a luz do abajur, né? Eu acho que não tem nenhum abajur que consiga chegar nessa luminosidade da luz do sol. Tá ok essa parte? Vocês conseguiram entender essa questão? Fica sempre de frente para a janela. A janela atrás da gente, ela atrapalha porque ela ofusca. Essas câmeras de notebook, como a que eu estou usando, elas têm uma qualidade bem ruim. Então, se a gente decidir gravar com câmera de notebook, o que é a realidade da maioria das pessoas, é bom a gente pensar essa questão da iluminação. Eu uso um abajur, e é um abajur mesmo, né, que eu falei ontem, tá vendo? É uma luminariazinha de mesa e a luz da janela. Então, procure gravar de dia. Usar o fone de ouvido é uma coisa que é bastante interessante, porque foca na sua voz e não nos sons ambientes. Se você tiver um desse aqui e não se importar de aparecer com ele um headset, né, no vídeo, também ele tem uma captação de som muito boa, né, até superior a esses fones de ouvido. Tá certo? Bom, então vamos lá. A gente vai falar hoje de 3 ferramentas. Na verdade, eu até trouxe uma quarta ferramenta, que é uma opção, e eu vou falar se der tempo, né? Então a gente vai indo no fluxo. Eu vou começar falando de como gravar videoaula no Google Meet, que é essa ferramenta que a gente está usando para videoconferência. Só lembrando, né, que é uma ferramenta que foi desenhada para videoconferência, mas é possível usar ela para gravar videoaula. E de tudo o que a gente vai mostrar, com certeza essa é a ferramenta mais simples de ser utilizada, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu vou usar a ferramenta de compartilhar a tela inteira. Pronto. Ó, eu estou na tela inicial do Google Meet. Aqui já está logado na minha conta institucional, tá bom? A gente precisa estar logado na conta institucional porque a gente vai usar a ferramenta de gravação. Então, se não tiver logado na conta institucional, não vai ter essa ferramenta, tá bom? Então, usem o seu e-mail, @uftm.edu.br. Aqui é a reunião que a gente está participando, eu não vou entrar nela, não. Eu vou entrar em outra reunião. Pronto, criei uma reunião nova, né? Vou participar. Igualzinho a gente entra e cria qualquer sala, tá bom? Como que a gente vai fazer para gravar uma videoaula usando o Google Meet? Primeira coisa, vem aqui no layout e coloca você em destaque, tá bom? Eu acho que não vai mudar muito, mas é só para garantir que você vai ficar na tela inteira, não vai ter mais nada aí interferindo. E aí, o que você pode fazer depois? Para iniciar a gravação é simples, você vai vir no menu e gravar reunião
vai começar a gravar a sua videoaula. Então, qual que é a dica que eu dou? Você pode começar a sua aula conversando, falando assim sobre o que vai ser falado. Em algum momento você vem, coloca a sua apresentação e continua a aula. Vamos fazer aqui rapidinho para a gente ver como é que fica? Eu vou gravar mais ou menos 1 minuto de aula, como se fosse aquela aula de ontem, né? Aula de videoconferência. Então, eu vou colocar aqui o PowerPoint e vamos fazer isso aqui. Então, eu vou iniciar a gravação. Olá, sejam bem-vindos à gravação da videoaula sobre videoconferências. Gostaria de agradecer a presença de todos. E agora eu vou colocar o slide aqui, a apresentação que nós vamos acompanhar, ok? Olá, vamos falar sobre ferramentas de videoconferências. Até então, nós tratamos só de recursos e atividades assíncronas, né? E nesse momento nós vamos passar a falar de recursos síncronos. Em toda comunicação, sempre tem um emissor, um receptor e um canal. Então, o que a pandemia fez? Ela interrompeu esse canal que a gente utilizava. Então, para isso, nós substituímos esse canal de interlocução por canais digitais, como o Google Meet, Microsoft Teams, o Zoom, o Webex, o Skype, o Jitsi, ou então até ferramentas mais simples, como o WhatsApp ou mesmo o Telegram, ok? Aí, concluindo a sua aula, você volta lá no Google Meet, se você quiser parar a apresentação, falar mais um pouquinho com os seus alunos, e quando tiver terminado, você simplesmente vem aqui e interromper a gravação, ok? Pronto. E aí, o que você faz? Sai da sala. Terminou a gravação, sai da sala. Aí, eu acho que isso a maioria das pessoas já sabem. A gravação, ela não está aqui, ela demora alguns minutinhos para chegar, dependendo do tamanho. Quanto maior a gravação que você fizer, mais ela demora para ser processada e chegar na pasta lá do seu Drive, onde elas ficam salvas. O nome dessa pasta é sempre esse aqui, ó, Meet Recording, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui, ó. Ela fica na área no início mesmo, né? Aqui, ó. Meet Recording. Aí vai estar aqui. Esse aqui eu fiz faltando 15 minutos para entrar na sala, né? Porque eu fiquei com medo de não chegar. Eu vou fazer uma mudança aqui. Bom, ele não vai passar o vídeo, o áudio, tá, pessoal? Mas a aula vai ficar mais ou menos assim, ó. Só para vocês conseguirem visualizar. Bom, também para me precaver, eu baixei para o meu computador, tá? Deixa eu ver se está no downloads. Downloads. Aqui. Olá, essa é uma videoaula teste para ensinar a videoaula. Vou carregar então a apresentação. Lá. Bom, nossa aula de hoje é sobre ferramentas de videoconferências. Nós vamos falar hoje dos 5 de aprendizagem. Os assíncronos, assíncronas, então hoje eu vou falar isso. Apesar que as videoaulas, elas não são síncronas, né? Elas são assíncronas, tá bom? Videoaulas que vão ficar gravadas. Tá bom? Continuando, passo o slide, encerrou o slide, eu posso voltar no Google Chrome, a minha apresentação, finalizar a aula, conversando no vídeo, e quando a minha aula terminar, interromper a gravação. Deu para ter uma ideia? Pessoal, o som realmente não vai aparecer. Para aparecer o som, eu teria que mudar uma configuração aqui no Meet e não valeria a pena ficar fazendo isso toda hora, tá bom?
Então, por favor, não se atenham à questão do som, tá? Mas aqui eu que estou colocando, ouvi bem, e na hora que vocês gravarem, vocês vão ouvir o som, né? O som vai, se vocês estiverem com o fone, o microfone aqui do Meet ligado, vocês vão escutar muito bem a, a gravação de vocês, tá bom? O importante é entender. Vocês entenderam como é que funciona usar o Google Meet para gravar a videoaula? Só coloca aqui no chat para mim, porque é isso. Acabou a aula, vamos embora, tá bom, pessoal? Tchau. Brincadeira. Mas esse é o jeito mais simples. Se tiver com dúvida, faz desse jeito. Usa isso daqui, que já é algo que está no nosso dia a dia, que a gente já está utilizando, que ontem a gente ficou 2 horas e meia falando, né, de Google Meet. Tem bastante coisa, tá bom? Vamos lá. Eu só vou ver as perguntas rapidinho. É possível editar a videoaula gravada no Meet? Com o próprio Meet, não. Ele vai gerar um vídeo e você vai disponibilizar esse vídeo em algum outro lugar. Se você quiser usar uma outra ferramenta de edição para criar alguma coisa, aí você pode ficar à vontade, mas o Google Meet ele não faz a edição do vídeo. Professora Janaína pergunta, preciso pedir autorização dos alunos para gravar? Eu acho que no contexto que a gente está falando, professora Janaína, não, porque só tem você na sala. Então, é simplesmente iniciar a gravar. Quando tem alunos, você explica que você vai estar gravando, mas lembrando que o que você fala antes de gravar não fica gravado, né? Então, você explica que a aula vai ser gravada, eu faço isso todas as vezes aqui. Algumas pessoas eu vejo pedirem autorização, falar, pessoal, bota aqui no chat, né, que pode gravar. Mas eu não vejo necessidade. Então você avisa, olha, pessoal, a aula será gravada. Se você não concorda com a gravação dessa aula, você é livre para sair da aula. Mas se deixar assim, igual está todo mundo aqui, com a câmera fechada, então quem quiser participar da aula está consciente que a aula está sendo gravada, tá bom? Se no caso de ser uma aula ao vivo que está sendo gravada, tá ok? Professora Alessandra pergunta, eu consigo começar a gravar somente após apresentar a tela? Não. No exemplo que eu fiz aqui, eu comecei a gravar antes. Gravei eu falando um pouquinho, aí eu coloquei a apresentação e depois fiz a apresentação e no final eu voltei falando um pouquinho, ficando gravada somente a apresentação dos slides com a minha voz. Para você não aparecer na câmera falando igual eu fiz, é só você fechar a sua câmera. Vamos voltar lá. Voltar a participar, ele vai abrir aqui a reunião. Ele não vai porque perdeu, vou ter que iniciar uma nova. Você faz a mesma coisa, professora. Você coloca a sua apresentação primeiro. Vou colocar aqui essa aqui mesmo, compartilhar. Eu vou voltar lá no Meet, né? Fecha a sua câmera e aí você inicia a gravação, tá bom? Inicia a gravação, coloca aceitar aqui e vai lá para a sua apresentação. Aí você vai fazer a apresentação, né, normal, vai falando, vai falando, vai falando. Terminando a apresentação, volta lá no Google Meet e interrompe a gravação antes de voltar, tá bom? Interromper gravação. Aí encerra a sala, deixa eu ver lá no Meet como é. Aqui já chegou a anterior, né? Mas essa daqui agora não vai chegar. Mas ele vai gravar, em vez de aparecer a sua imagem, vai aparecer a bolinha com as suas iniciais. Acho que só a apresentação não tem jeito. Ele acaba aparecendo quem está falando, porque é uma ferramenta de videoconferência. Deixa eu ver se ele chega aqui para a gente ver como é que fica. Aqui, mesmo que ele chegue, pessoal, acho que não vai dar para ver porque ele demora um tempinho para processar esse vídeo. Mas ele fica como se fosse esse que eu mostrei, mas em vez do rosto do lado, ele fica a bolinha com a inicial, da mesma forma que aparece no Google Meet aqui quando a pessoa está com a câmera fechada, né? Ou só a foto, né? No caso de ter uma foto, tá bom?
Como os alunos terão acesso às aulas gravadas? O professor precisa compartilhar a pasta do Drive com eles? Professora Tanise, aí é com você, porque essa aula aqui que vem no Meet, você pode entrar aqui na aula e você consegue baixar ela para o seu computador. Aí você baixando ela para o seu computador, você pode colocar ela onde você quiser. Ou você simplesmente vai pegar aqui nos três pontinhos, ó, clicar aqui nos três pontinhos, compartilhar essa aula. Aqui ele está só para mim, né? E aí você vai escolher, botar o nome dos alunos aqui que vocês querem compartilhar essa aula, ou aqui no link, na parte de baixo, você vai escolher se você quer compartilhar com todo mundo que tem e-mail @uftm, ou clicando aqui, ó, com qualquer pessoa que tem o link. Aí a questão do compartilhamento dessa aula, você que escolhe. Restrito é só com as pessoas que você colocar aqui em cima, né? Você vai adicionando as pessoas. Já tem eu, aí você vai adicionando aqui, ó, SEAD, enfim, o nome das pessoas. Ou só com pessoas da UFTM, né? Aqui a segunda opção, ou com qualquer pessoa que tiver o link, tá bom? Aí é a critério do freguês, aí vocês que decidem com quem vocês querem compartilhar. Tem como ficar a apresentação em um quadrado com o vídeo da pessoa falando? Eu acho que foi o que aconteceu no exemplo que eu dei, né? Fica a apresentação num quadrado maior e a pessoa no exemplo. Aqui na hora que está filmando, você não vai ver isso. Na hora que está filmando, você vai ver só a apresentação grande na sua tela. Mas depois que sai a gravação, ela já vai estar nesse formato que eu falei. Ó. Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver se a gente... Eu vou pegar do meu computador, fica mais fácil. Aqui, ó. O formato que vai acontecer é justamente esse. A pessoa aqui quadradinha e a apresentação grande. Se tiver com a câmera fechada, fica só a bolinha aqui do lado, tá bom? Qual a diferença entre Meet e Hangout? Professora Franci, esquece Hangout. Hangout, eles separaram os produtos, o Hangout agora é uma ferramenta só de conversa de texto ou de conversa entre uma pessoa e outra. Ou eles separaram porque esse produto Meet eles transformaram num produto corporativo do Google, tá bom? Qual a extensão do vídeo gravado? Professor, se eu não me engano, MP4. Aqui, ó. Ele baixa em arquivo MP4, que é um formato que roda aí em qualquer dispositivo. Como fazer para inserir gravação no mural do Classroom? É só colocar o link lá, professora. Você pega o link aqui, aquele link que aqui no Drive, né? Lembra do compartilhar? Aí você vai copiar esse link aqui e colar lá no Drive, tá? no sala de aula, tá bom? O mesmo vale para o Moodle, Breno? Mesmo vale para o Moodle. Só que aí você tem que lembrar de dar autorização, tá bom? No sala de aula também. Dá autorização certa para as pessoas certas, e aí você copia o link e cola aonde você quer disponibilizar. Eu vou dar Mas um eu. exemplo. Tá. Ó, lá no, ó, deixa eu colocar completo aqui que já vai direto. Apesar que o nosso portal ele está em destaque aqui no portal da UFTM, né? Lá no ensino remoto, olha aqui, ó. Eu coloquei as aulas assim, ó. Eu peguei e botei o link aqui, ó. É que lá eu escolhi aberto qualquer pessoa, né? Então, quando eu clico aqui, ele carrega direto. E a pessoa não precisa estar logada, ela consegue assistir independente dela estar logada com conta institucional ou não. Mas essa foi a diretriz que eu dei lá. Agora, se você escolher as pessoas específicas, então a pessoa vai ter que estar logada com a conta que você colocar lá. Mesmo que seja Gmail e tudo, mas tem que estar logado com a conta que você colocou lá, tá bom? Eu vou fechar aqui, tá? Para não carregar. Mas, ó, deixei aberto, eu só coloquei o link. É que eu coloquei o link aqui dentro, mas se vocês verem aqui embaixo da minha página, está aparecendo o link que ele está seguindo, é o link do Google Drive. Tá bom? Vamos lá. De acordo com a resolução do PSE, todas as aulas síncronas deverão ser gravadas. Correto, professor, é esse mesmo procedimento. Tem como colocar restrição do link do vídeo para deixar apenas a opção de visualizar, sem a possibilidade de download?
Olha, deixa eu dar uma olhadinha lá. Se tem como aqui. Tá, é só tirar isso aqui, ó. Na verdade, se você não habilitar aqui, ó, se você não habilitar, eles não vão conseguir fazer download, só visualizar. E você pode tirar aqui também essa permissão, aí fica só visualização mesmo, tá bom? Aí eles só vão visualizar, não vai. Aqui aparece o download para mim, aqui no canto, porque eu sou o proprietário do vídeo. Agora, se você for assistir sem estar logado em nenhuma conta, você não pode baixar o vídeo, tá bom? Isso já é padrão. Bom, acredito que encerrou, né? Pessoal, tem mais alguma dúvida sobre o Google Meet? Ô, Breno, faz uma gentileza. Eu perdi. Aonde que você habilitou para as pessoas não fazerem download e não mexer no vídeo? Agora que você fez agora, fazendo favor. Na verdade, professor, eu não habilitei nada. Ele já vem habilitado para não fazer download. Aqui, ó, quando você... Esse é o que é o vídeo no meu Drive, da forma que vocês vão receber. Aqui, ó, ele vem assim. Você clica, dá 2 cliques nele, ele abre aqui para você visualizar, tá vendo? Esse aqui é o primeiro vídeo que a gente gravou. Aqui no canto superior direito, tem 3 pontinhos, mais ações. Aí você vem compartilhar. Compartilhar tem uma engrenagenzinha aqui no canto superior direito. Você clica nela, ele vem assim. Se essa opção aqui, ó, os leitores e comentaristas podem ver a opção de fazer download, imprimir e copiar, se ela não tiver selecionada, eles não vão poder fazer download. E essa daqui é quem você marcar como editor, se eles têm a permissão de compartilhar, alterar as permissões que já tem o compartilhar. Se você quiser, tira também, então só você vai poder mexer nesse vídeo, tá bom? Obrigada. Tá. Acho que a pergunta da Raquel aqui acabou sendo respondida, né? Nessa você escolhe quem quer baixar. Modo de apresentação que você escolheu para ficar com essa aparência. Ah, eu coloquei em destaque, professor Cláudio. Coloquei em destaque, mas se tiver só você na sala, você já fica em destaque automático, tá bom? Não precisa se preocupar. Simplesmente copiar o link da gravação e colocar na pasta do Moodle para meus alunos. Pode, tanto no Moodle como no sala de aula, é só copiar o link e botar lá. Lembrando que, se você não mexer nas configurações aqui, ó, de compartilhar e botar o link, a pessoa ela vai clicar lá e ela não vai ter acesso. Então, você tem que vir aqui e dizer quem pode ter acesso. Ou você restringe pessoa a pessoa, ou você coloca que é só para o FTM, ou você coloca que é para todo mundo, tá bom? Ô Breno, Oi. aí nessa parte aí, quando você restringe, você tem que ir pessoa por pessoa, tem alguma função que coloca uma lista de e-mails? Se você tiver lista de e-mail no Gmail, você consegue adicionar a lista de e-mail. Aí você pode criar uma lista de e-mail com seus alunos e adicionar lá, ao invés de colocar um a um, você já adiciona a lista direto. Aí você faz uma vez só, entendeu? Ok, Tá bom? obrigado. Tá Breno, ótimo. Oi, Francislene. se essa aula tiver no YouTube, aí não tem importância, não. Aí você vai colocar no YouTube. Aí no YouTube você tem a opção de ser público, não listado, né? Que aí é só quem tem o link que acessa, ou privado. E privado é só você que acessa. Então você coloca não listado, e aí você colocando o link lá, você não precisa mexer em nada. A pessoa assiste no YouTube. Tá normal. certo. Obrigada. Você consegue baixar ele daqui e carregar no YouTube, tranquilamente, tá bom? Essa era a ferramenta mais simples, tá, pessoal? Aqui não tem segredo nenhum. Vocês já sabem usar aqui o Google Meet, então o resto é perfumaria, né? Tá bom? Agora Ô, Breno, só Oi, fazer uma Sibeli. última pergunta. A gente pode compartilhar com o e-mail da turma o link. Eu posso fazer isso ou é melhor que eu entre e-mail por e-mail para habilitar? O que você acha? Sibeli, e-mail da turma, a Jurema falou isso ontem, mas o que é? É um e-mail que todo mundo acessa? Isso. Todos eles têm a senha para acessar. É um e-mail único, onde eu mando o material, os slides da aula, né? Quando eu tinha. Não, pode compartilhar, mas isso não é uma solução oficial, né? Isso seria uma gambiarra, vamos colocar assim.
Mas aí quem tiver o e-mail daquele lá vai conseguir. Eu acho que a solução que o professor Gilberto perguntou, de criar a lista, é melhor. Porque também eu acho que um e-mail que todo mundo tem a senha mesmo, né? Então, assim, restringir para uma coisa que todo mundo tem a senha é quase igual a não restringir. Mas é uma solução, professora, é uma solução. Ok, obrigada. Eu vou... Breno, Oi. só mais uma perguntinha aqui ainda, você está gravando pelo Meet. Tem como eu utilizar uma mesa digitalizadora e acoplada O que é aqui? uma mesa digitalizadora, professor? Aquelas mesas que eu escrevo, às vezes faço fórmula, escrevo e quero que o aluno veja o que eu estou escrevendo no Meet. Ao invés de eu apresentar o PowerPoint, entendeu? Eu faço Vocês fazem muita conta, né, na lousa com o pessoal de exata. O professor Gilberto foi meu professor, então eu sei como é que é, tá, pessoal? Acho que aqui não vai dar certo. Eu sempre esqueço, ele não volta depois que terminou a gravação e tudo. Professor, o que você pode fazer? Faz assim, o telefone tocando. Na hora que você estiver na sala, aí gravando tudo, você coloca apresentar uma janela. Eu vou colocar aqui o Jamboard, do que é do Google mesmo, né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu achar o danadinho. Aqui, esse aqui, ó. Você coloca... Deixa eu abrir um novo aqui, porque eu fiz esse aqui para testar, joguei a primeira imagem que eu tinha visto. Isso aqui é só um exemplo, mas você pode usar o programa que você quiser. Quando você compartilha uma janela e escolhe... eu vou colocar uma guia, mas você escolhe uma janela quando você for escolher. E compartilhar, ele vai compartilhar justamente essa ferramenta. Aí você pode ir fazendo... Vai ficar bem feio, tá, gente? Aí você pode ir escrevendo na mesa digitalizadora e vai aparecendo na tela para eles, tá bom? Aí você pode ir fazendo desse jeito. Aí você compartilha, em vez de compartilhar a apresentação, compartilha a tela da sua mesa digitalizadora, tá ok? Ok, obrigado. Pessoal, vamos seguir para a próxima ferramenta, tá? Depois, no final, a gente volta com o que tiver. Se tiver mais dúvidas a respeito do Google Meet, a gente volta, tá? A próxima ferramenta também é uma ferramenta institucional. Ela está presente no pacote do Office 365. O Office 365, como que a gente acessa? A primeira coisa é que o Office 365 você tem que fazer o seu cadastro, tá? Para acessar. Então, quem não tiver, eu coloquei aqui, ó, Microsoft Teams, perdão. Eu não coloquei, eu acho que eu não coloquei esse vídeo aqui. Aí depois eu tenho que colocar. Mas para usar o serviço do Microsoft Teams, você tem que fazer um cadastro na plataforma deles. Lá nos cursos a gente fala sobre isso. Depois que você fizer o cadastro, aí você pode acessar office.com, aí você entra com o seu e-mail institucional. Lembrando que o Office, ele... Opa! O Office, a senha do Office, ela não é a mesma do seu e-mail institucional, é a senha que você cadastra lá na hora, tá? Inclusive a minha aqui eu tive que mudar, ela é diferente. Você acessa o Office, pode continuar conectado, e ele abre, quando você acessa esse painel, tá vendo que eu estou conectado com a minha conta institucional. Ele acessa um painel de aplicativos que a gente tem acesso, tá, pessoal? Outlook, Word, Excel. Então, se você está sofrendo aí com OpenOffice, né, não tem familiaridade para mexer com ele, faz o cadastro do Office 365 que você vai ter direito aqui aos aplicativos que fazem parte do pacote. Inclusive, até a gente apanha junto com alguns professores aqui, a professora Janaína, que está aqui comigo, sabe disso, que a gente apanhou muito. Você consegue instalar alguns desses aplicativos na sua área de trabalho, tá? Você clica aqui, aqui, Windows, tá?
Aí você consegue baixar esses aplicativos aqui, ó, Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote. Eles não são as versões mais completas do programa, né? Porque hoje a Microsoft tem ramificações de produto, mas enfim, você consegue ter esses aplicativos no seu computador, mesmo computador de casa, basta você acessar com a sua conta institucional, tá bom? Eu vou voltar lá para o meu painel inicial. A gente vai usar esse programinha aqui, ó. Ele chama Stream. Na verdade, o Stream... Breno, só uma coisa, o aluno também, com conta institucional, ele entra aí. Sim, ele precisa fazer o cadastro. O Office ele é disponibilizado por uma parceria da RNP, que é uma associação que congrega as instituições federais de ensino superior em termos de tecnologia. Então, eles negociam contratos e eles disponibilizam para a gente. Então, no caso desse, é o Office o Education, né? O pacote educacional que eles disponibilizam. E para os alunos também está disponível. Basta ter uma conta que seja @uftm.edu.br, tá bom? Então, a gente vai acessar esse aplicativo aqui, Stream. O Stream, na verdade, ele é uma plataforma de live, né? De transmissões e também de vídeos. Mas ele tem uma ferramenta que, assim, eu vou até confessar que eu não sei ainda todo o potencial dessa ferramenta, mas dentro das instituições é uma maneira de você fazer transmissões que são privadas. Assim, hoje eu faço no YouTube, mas eu não quero que todo mundo assista. Então você pode fazer dentro dessa plataforma que só quem você escolhe vai poder assistir aquela transmissão ao vivo, né? Ou só quem está dentro da organização. Mas enfim, a ferramenta que a gente vai usar hoje é muito simples. Deixa eu ver se eu dou aqui, ó. Você vai vir aqui no menu superior, nesse ícone aqui, ó, criar. Pessoal, eu juro que eu não sei. O meu aparece tudo em inglês, tá? Não é um problema, mas eu não sei se alguma configuração eu já olhei do Google e do Office está português, mas ele insiste em mostrar em inglês, tá bom? Então a gente vem aqui, Create, né? E Record Screen, tá bom? O que a gente sempre tem que fazer? Quando a gente inicia uma ferramenta de gravação, a gente tem que dar acesso, tá? Ao microfone e à câmera. Então, aqui em cima, lembra de colocar permitir, ok? Esse programa, ele permite a gente gravar 15 minutos da nossa tela, o que eu acho que é razoável para uma videoaula. Logicamente, se você quiser uma videoaula maior, você já não indica usar esse programa aqui do Microsoft Stream, tá bom? Mas como que eu tenho feito com ele e o que eu acho bacana de usar o Microsoft Stream? Ele permite a gente usar a câmera, né, da gente para filmar a gente e o microfone enquanto a gente compartilha uma tela. Quando você clicar lá, ó, Create Record Screen, ele já abre essa janela aqui. Você se certifica que sua câmera e seu microfone estão abertos. Ou não, se você quiser deixar fechado, a câmera pode deixar. Agora o microfone, acredito que você vai precisar falar. E aí você clica aqui nesse botão que é o iniciar a gravação. Clicou aqui, ele é muito parecido com o Google, o Meet, né? Pedir para você compartilhar. E aqui a gente vai ter que compartilhar a tela inteira. Tá vendo que a minha câmera apareceu aqui, ó? Ele, inclusive, vira a câmera, uma coisa doida, né? Acho que é eu que estou olhando que acabo virando a câmera, mas enfim. Você posiciona onde você quiser na tela. O que eu fiz hoje que eu achei bacana, que eu vou dar uma dica. Vocês façam gravações onde, no próprio PowerPoint, vocês tenham um espaço, deixa eu ver, para você colocar a sua câmera. Olha aqui, vou colocar desse tamanho. Ó, aqui é um PowerPoint, eu só não tem conteúdo nenhum. Eu só criei ele para a gente fazer essa videoaula, tá? Quando a gente clica aqui, ó, eu clico compartilhar tela inteira, tá? Se você compartilhar a janela do aplicativo ou guia do Chrome, a sua câmera não vai aparecer. Então, tela inteira, seleciona a tela, compartilhar. Ele vai, aí quando você clicar compartilhar, você já vai para a sua apresentação, tá bom?
Então, aqui eu estou dando um exemplo de videoaula gravado com Microsoft Stream. Você pode ir passando os slides. Lembre-se de sempre manter um espaço reservado para a câmera, né? Você não colocar a câmera em cima do texto, tá bom? Ou nem aqui, né? Você deixa no seu slide um espaço onde vai ficar a câmera falando. Aí você vai passando a sua apresentação, enfim. Aqui eu só botei esses 2 slides, né? Mas só para a gente ver como é que vai ficar isso no final, tá? Eu vou voltar lá para a tela do stream. Você dá aqui pause, né? E vai aqui next. Ele vai te mostrar como é que ficou o vídeo. Eu vou colocar o play aqui, não vai aparecer o som para vocês, tá bom? Ó. Aparece o ponteiro do mouse, né? Você terminou de gravar, gostou da aula? Você clica aqui, Upload to Stream. Você pode, essa questão de selecionar, você dá um nome, né? Tipo, videoaula sobre videoaula. Você coloca uma descrição e seleciona a língua. A questão da língua, pessoal, é mais para questão de metadados, assim, ele não vai mudar nada no seu vídeo em relação a isso, tá? Você clicou em publicar, ele vai publicar para você, tá? Pode ficar tranquilo que ele fica dentro do stream, isso não é público. Ele vai levar um tempinho para processar, tá bom? Mas ele fica lá no seu stream. Você clicando aqui, ele está processando, né? Ele vai demorar um pouquinho. Mas ele entra, né? Eu acho que eu gravei aqui algumas. A Vanessa e a Rose gravaram também. Como a gente é da mesma equipe, aparece aqui, né? Para a gente. Mas o vídeo fica aqui, né? Dentro do stream. E deixa eu ver se a gente consegue baixar ele, né? Eu não testei isso, acredita? Mas a gente consegue compartilhar. Ah, tá aqui, ó, download. Aqui, ó. No vídeo, nesses 3 pontinhos aqui, download vídeo, tá bom? Aí download ele baixa para o seu computador e aí você consegue compartilhar onde você quiser, tá bom? Eu acho que também, porque a Vanessa, ela disponibilizou vídeos do stream no Moodle. Então, tem como também, né, você disponibilizar esses vídeos no Moodle. Eu acho que aqui em Share, você consegue, ó, um link, né, para o seu vídeo. Você vai copiar ele e disponibilizar na plataforma onde você quiser disponibilizar ele, tá bom? Ou enviar por e-mail, enfim. Dá para você fazer isso por aqui, tá ok? A demonstração era essa, tá bom? Vocês têm alguma dúvida sobre essa plataforma? Deixa eu ver aqui. Breno, esse espaço que os vídeos ficam armazenados é em alguma pasta específica dentro do stream ou a gente abre o stream e os vídeos já aparecem? Então, você abre o stream, quer ver? Eu vou fechar aqui o meu stream, né? Vou fechar tudo. Sair. Quando a gente abre o stream, vamos dar uma olhadinha na tela inicial. Aqui, ó, videoaula sobre videoaula. Ela já está aqui. Clica nela, ela vai abrir aqui o painel e você já vai ter acesso tanto ao download quanto, deixa eu parar aqui, quanto ao share, que você pega o link para compartilhar. Tá ótimo, obrigada. Tá bom? Eu acho que a gente não teve muitas perguntas sobre o stream. Ô Breno. Oi. Eu tenho o Office e eu cliquei aqui no Office 365. Eu só tenho que checar se eu estou com a conta institucional. É isso. Se eu tiver com uma outra conta, o que acontece? Eu não sei se você vai ter o Microsoft Stream, se você tiver outra conta. Mas muitas pessoas têm o Office, paga o Office, né? O Office 365,
Aí você pode acessar o seu lá e ver, mas de qualquer forma ele tem esse limite de 15 minutos, tá? Mesmo nas ferramentas pagas ele tem esse limite de 15 minutos, tá bom? Tá, mas o meu pago eu consigo alterar para conta institucional? É isso que eu queria saber. Consegue, você vem aqui no canto e coloca sign out e loga com a sua conta pessoal aí, @hotmail, @live, né? Enfim, a conta que você tiver. Lembrando que quando você sair do Office, você tem que fechar tudo, né? E começar de novo, tá bom? Tá ok. Aqui, inclusive, eu acho que vai sair. Deixa eu atualizar. Não, não saiu. Bom, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Os alunos conseguem baixar o vídeo feito no stream? Não, professora Janaína. O stream, ele só compartilha os vídeos se você estiver na mesma equipe que os alunos. No caso de você usar o Teams, a Vanessa e a Rose vão falar sobre o Teams na sexta-feira. No caso de você usar o Teams, aí eles têm acesso pelo Teams. Mas se você fizer um vídeo no stream sem estar em nenhuma equipe, não vai compartilhar isso com ninguém, tá bom? Oi, Breno, sou Oi. eu. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Breno. Então, uma outra dúvida. Se eu conseguir gravar a videoaula ali pelo stream, eu baixo ela, eu posso colocar ela no Moodle? Pode, professora, pode colocar no Moodle, no Google Sala de Aula, no YouTube, aí você escolhe onde você quer colocar. Ah, tá. É porque às vezes o Moodle, dependendo da configuração, ele não deixa, né? É porque a gente recomenda não subir vídeo no Moodle. Então, se você baixar, é bom você postar em algum lugar, você pode colocar, por exemplo, no seu Drive e compartilhar ele do Drive. Porque o Moodle, ele tem limite de espaço. A Rose colocou aí, ó. Que é 20 Então eu me megas. lembro disso. Aham. A gente tem o irrisório espaço de 1 terabyte para o Moodle na UFTM, é bem limitado, então a gente não pode abrir, porque vídeo, dependendo do vídeo, consome quase metade dessa banda aí. Não, estou exagerando, né, pessoal? Mas assim, se todo mundo postar vídeo no Moodle, acaba com o espaço e aí dá problema no servidor. Então, uma alternativa é você coloca no Drive, no Google Drive, e faz aquele procedimento de compartilhar. Ou você faz como a professora Francislene, coloca no YouTube como não listado e posta lá. Eu gosto muito do YouTube para postar. Ele é uma ferramenta de vídeo, né? Então ele se comporta muito bem. Tá Ok, bom? obrigada. Tá. Pessoal, essas eram as primeiras duas ferramentas. Elas são ferramentas simples de ser utilizadas. A ferramenta do Meet é baseada em videoconferência, mas a gente consegue gravar videoaula. O Stream é baseado em gravação de tela, né? E agora a gente vai entrar na parte um pouquinho mais profissional, tá bom? Que é o OBS. Talvez seja aí a aula a parte mais difícil dessa aula. Eu estou abrindo aqui o WhatsApp, tudo, né? Mas vamos lá. Eu vou abrir aqui, eu vou só mostrar rapidamente onde que a gente baixa o OBS, tá? A gente tem que entrar nesse site aqui, ó. Digita no Google OBS Studio, OBS Project, né? É essa página aqui, ó, obsproject.com. Você entrou nela, você baixa a versão aqui do seu computador, né? Se for Windows, se for Mac, acho muito difícil, mas se alguém estiver usando o Linux, você também pode baixar o aplicativo para a sua área. No meu caso é o Windows mesmo, né? Ele suporta a partir do Windows 8. Então, clica aqui, baixou, o aplicativo é esse aqui, ó. Gilberto já foi aterrorizado anteriormente, né, em aula sobre o OBS. Fechei a página errada. Vou abrir de novo aqui, ó. O OBS, ele tem essa cara aqui. Sempre de início as pessoas assustam, né? Porque ele não tem uma interface muito amigável, assim, quando a gente acessa a primeira vez e não sabe mexer. Mas ele não é difícil de mexer, tá bom? O OBS, para vocês terem uma ideia, é uma das ferramentas mais utilizadas para fazer aquelas transmissões no YouTube, no Facebook, porque ele tem uma liberdade de trabalho muito grande, mas ele também exige que a gente tenha um pouquinho de noção sobre a configuração dele, tá bom?
E para a gente ter uma ideia como se configura o OBS, não é difícil, na verdade. A gente tem que pensar em cenas. Então, se a minha aula é composta por eu falando, depois a apresentação, e volta de eu falando, aí eu quero botar um vídeo, aí eu quero depois uma tela só com um texto. Enfim, a gente pode programar várias coisas. O que a gente precisa fazer? Programar essas cenas. Então, cada cena é como se fosse uma cena mesmo de... você tem que ir fazendo corte de cenas, né? Então, você tem que programar cada uma delas. E cada uma dessas cenas podem ter diversas fontes. Então, eu posso ter uma fonte que é a minha câmera me filmando, eu posso ter uma fonte que é a minha apresentação, eu posso ter uma fonte que é uma página da web, eu posso ter uma fonte que é uma cor, uma fonte de imagem, enfim. A gente que vai escolher como a gente vai programar. Na verdade, esse programa é o que vai dar mais liberdade para você gravar a videoaula do jeito que você quiser. Os outros, eles são mais engessadinhos. Você tem que seguir o que está lá no programa, né? O script lá do programa. Então, a primeira coisa aqui, ó, esse eu não consigo dar zoom, tá? Mas vocês conseguem ver aqui, ó, no canto inferior esquerdo, eu tenho o menu cenas. Aqui eu vou configurar as cenas que eu quero. E aqui no segundo quadradinho, as fontes. Então eu vou pegar essa cena 1 aqui, eu vou renomear e eu vou chamar ela de introdução. Na introdução, eu vou colocar uma fonte. Aí da fonte eu posso escolher slides, apesar que eu não uso essa de slides, tá? Para slides eu uso a captura de janela. Entrada de áudio, jogo, captura de tela, enfim, tem muita coisa para fazer, porque esse programa também é usado muito por youtuber, né? Que transmite jogo, transmite aquelas lives, né? Que são profissionais e tudo mais. O que eu vou usar aqui? Captura de janela, dispositivo de captura de vídeo. Se eu clicar adicionar um dispositivo de captura de vídeo, ele vem aqui, né? Vamos colocar o nome câmera. Eu quero capturar minha câmera. Ok. Aqui, dispositivo, você vai ter que selecionar de onde vem. Aqui eu tenho esse drive virtual, tem que ele vem antes, por causa do D vem antes do I. Mas aqui no caso a minha câmera é a câmera integrada, tá? Eu só vou ter que fechar minha câmera aqui no Google Meet para eu poder... Deixa eu sair aqui, peraí. Meu pai... peraí. Sempre no... Deixa eu desabilitar. Vou fechar aqui minha câmera no Meet para eu poder habilitar no outro programa, tá bom? Vou voltar lá. Agora sim, eu vou mudar aqui o source, vou colocar a câmera integrada. Agora sim. Ok, ele adiciona a minha câmera. E aqui, essa área preta é minha tela. Então, essa câmera, eu posso trabalhar ela do jeito que eu quiser. E também, aqui, ele me permite, se eu apertar Alt e vir aqui no cantinho, ó, eu corto. É que aqui já não tem muito o que cortar, né? Mas eu centralizo exatamente no ponto que eu quero. E, assim, eu tenho uma liberdade de edição muito grande dentro do OBS, tá bom? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou adicionar um fundo aqui, ó, fonte de cor. Eu quero que o fundo da minha tela seja branco. Vamos deixar branco aqui, para não ficar aquele preto lá. Vocês viram que desapareceu minha câmera, né? Porque aqui na ordem das fontes, a fonte de cor entrou em cima. Eu pego a minha câmera e clico para cima, que ela vem para cima. Então, eu boto aqui, aumentar um pouquinho. Eu quero colocar uma imagem. Vem aqui, escolhe imagem. Pode deixar o nome imagem mesmo. Vai no seu computador, procura a imagem que você quer. Não sei se eu vou ter uma da UFTM fácil aqui, do SEAD. Isso aqui não deve estar muito bonita, mas vamos colocar ela. Aqui, SEAD. Eu vou cortar para ficar só o logo do SEAD. Meu pai. Gente, a gente dá uma apanhada, viu? Aqui, só o logo do SEAD aqui. Vou tirar essa borda aqui. Esse aqui foi feito para WhatsApp. Eu vou colocar aqui, ó, SEAD. Aumentar um pouquinho o tamanho da câmera. Bota um logo do SEAD. Se quiser colocar outra coisa, um logo da UFTM, enfim,
Pode colocar o que vocês quiserem. Uma dica é sempre que vocês estiverem compondo se não estiver mexendo no item, vem aqui nesse cadeado e trava, tá? Porque senão ele fica aberto, ó, você fica mexendo nele. Então vem aqui e trava. Bom, achou o lugar da câmera certo? Trava. Achou o lugar da imagem certo? Trava. E aí eu posso compor outra cena. Venho aqui em cenas e adicionar. Aí, vou ficar aqui, aula. Aí na minha aula, o que eu vou colocar? Uma dica, se vocês forem usar a câmera de novo, é mais fácil vocês irem aqui na câmera, ó, copiar, vai na outra cena, clica e colar. Porque aí, ó, nas duas cenas eu estou usando a mesma câmera. Mesmo que eu venha aqui e altere o tamanho e a posição dela, é a mesma câmera que está sendo utilizada, ele não vai dar conflito, tá bom? Então, se vocês forem usar o mesmo recurso, a mesma fonte, vai mudando a câmera, tá bom? Aqui na aula, eu vou fazer mais parecido aqui com o Google Meet, né? Vou compor uma cena parecida com a do Google Meet. Deixa a câmera, apesar que eu prefiro o professor falando do lado esquerdo, mas vamos colocar aqui, do lado direito. E aí eu vou colocar, deixa eu ver se a minha apresentação tá aberta. Vou fechar essas aqui. Pronto, agora tá bom. E eu vou colocar aquele fundo branco também, tá? O fundo não tem problema, você pode colocar ele várias vezes. Você pode até alterar a cor. Vamos colocar uma cor diferente na aula aqui. Vamos colocar esse azulzinho aqui do lado. Aí ele muda pelo menos o fundo, né? Aí eu coloco ele para baixo da câmera, para aparecer a câmera. E agora eu vou inserir uma janela, ó, captura de janela. Ok. E ele já veio com o PowerPoint aqui, mas você pode escolher, tá? Às vezes a janela é uma página do Chrome. Eu uso muito esse aqui, ó, quando eu quero transmitir no YouTube, as reuniões estão acontecendo no Meet, né? As lives eu faço assim. Aí eu boto aqui, Chrome, mas aqui nesse caso é o PowerPoint mesmo, né? Selecionou, ok. Aqui você consegue delimitar o espaço, né? Mudar o tamanho da apresentação. Eu quero que a apresentação... Deixa eu travar minha fonte de cor. Pronto. Eu quero que a apresentação fique de um tamanho X, tamanho Y, que ela fique maior ou menor, enfim. Você consegue ir mudando aqui. Você consegue também pegar lá aquela fonte de imagem, lá que era o SEAD. Eu vou copiar ela e vou colar aqui também, ó. Colar. Ah, aqui ele ficou... Porque ele tá com uma cor diferente do fundo, né? Vou botar minha câmera um pouquinho mais para cima. Dá uma diminuída, né? Aumenta aqui, bota o logo do SEAD. Tem um jeito, pessoal, de tirar esse fundo branco, mas aí a gente já começa a complicar as coisas, né? Mas a gente consegue adicionar um filtro aqui de chroma. Deixa eu ver. Color Key. Aí eu dou OK e digo que eu quero tirar a cor branca. Aqui, cor personal. Gente, não presta atenção nisso, não. Isso aqui é mais uma perfumaria, tá? Esse logo ele não é muito bacana, mas se for um logo bem feito por alguém que é da área que mexe com imagem mesmo, vai ficar melhor, tá? Eu não vou... Tá vendo? Ó, aí eu tiro o fundo, tá? Ficou mais ou menos. O logo é verde no fundo verde, então ficou ruim. Mas eu posso mudar a cor do fundo também, né? É só clicar aqui, ó, na fonte de cor, dá 2 cliques. Aí você altera o fundo, enfim, você consegue fazer muita coisa a partir disso, tá? Vou botar um mais amarelinho. Tá. Agora pode mexer a câmera, posicionar em outro lugar, isso fica a critério de quem está fazendo. Se vocês quiserem colocar aqui embaixo o nome do professor, nas transmissões do YouTube, para identificar a transmissão, eu sempre coloco uma fonte de imagem e eu coloco uma barrinha aqui embaixo, ó, eu preparei essa daqui antes da aula, para identificar o que é aquela, que a pessoa às vezes entra, às vezes pelo celular, ela não consegue saber o que é. Aí fica sempre ali identificado o que é aquela transmissão. Até se botar aqui o fundo, nesse caso aqui, deixar o fundo branco, ele fica até com um efeito melhorzinho.
fica contínuo, né? Fica a identificação da aula, a apresentação. E aí, pessoal, isso aqui é uma estudante lá do ICTE, da Engenharia Civil, fez uma transmissão no YouTube aqui no SEAD, né? E ela fez, assim, eu fiquei boquiaberto, porque ela criou moldes, né, para apresentação, moldes aqui que ficavam em torno da imagem do professor falando. Então, foi muito bacana o que ela fez, né? Até preciso aprender com ela, assim, como fazer essa outra parte, tá? Mas tá bom, a gente configurou 2 cenas, eu falando e depois eu com a apresentação, né? Eu vou travar aqui para nada disso se mexer, mas tá, beleza. Depois de configurar a cena, o que eu vou fazer? Eu vou gravar isso, né? Aí que vem a dica, tá, pessoal? Porque quando a gente entra em modo tela cheia, a gente não consegue controlar 2 coisas ao mesmo tempo. Então, vai na sua apresentação, eu vou usar essa aqui. Deixa eu até fechar a outra para não confundir. Vai na sua apresentação, no menu apresentação de slides, isso muda um pouquinho dependendo da versão do PowerPoint. Meu é aqui, ó, configurar a apresentação de slides. Eu coloco aqui, apresentada por uma pessoa, janela. Por quê? Porque quando eu clicar aqui, ó, em apresentar, ou aqui, apresentar do começo, ele não abre outra janela, ele fica na mesma janela, eu consigo ir passando sem entrar naquele modo de tela cheia. O meu OBS está aqui. Aí, como que eu vou fazer? Eu configuro o meu OBS aqui, ó, arquivo, sempre no topo. Aí aqui eu não consigo mudar para nada, né? O OBS trava e ele fica sempre no topo. Até abrir aqui o que não era para abrir, meu e-mail. Mas como que eu vou fazer, então, para ver a minha apresentação? É aí que começa a parte que a gente tem que ir adaptando, né? Você vai pegar esses controles aqui embaixo, ó, e você vai tirando, minimiza aqui a tela, né, para a apresentação embaixo, e você vai organizando os seus controles aqui do lado, ó. Fontes. Aí aqui vou botar um pouquinho mais aqui do outro lado, as cenas aqui. E o áudio aqui, tudo fora. E vou diminuir o tamanho dessa tela. Bem pequenininho. Vou deixar esse aqui. Tudo aqui você consegue editar, ir puxando o tamanho, tá? Aí aqui o controle do áudio. Você vai fazer como se fosse uma espécie de painel de controle da sua aula. Porque aqui, pessoal, você pode gravar inúmeras cenas com isso daqui, tá bom? Vai ficar meio carregadinho aqui, mas vocês conseguem depois adaptar isso aí no computador de vocês. Aqui as fontes, durante a aula você não vai usar, né? Deixa num cantinho mais escondido. Transição de cena também não. E os controles estão aqui. Tá. Ah, esqueci de falar uma coisa. Aqui no OBS, ó, você tem que vir aqui, tá sempre no topo. Então já tá certo. Para ele não desaparecer. Eu só não entendi por que ele está desaparecendo. Deixa eu desmarcar e marcar de novo. Ah, pronto. Agora eu consigo mudar aqui a minha aula sem mexer, sem desaparecer os painéis aqui. Aí como é que eu vou fazer? Eu seleciono a cena, tá vendo aqui a cena? Aqui no canto superior esquerdo que eu quero começar. Eu vou começar na introdução. Mesmo que esteja aparecendo a minha apresentação embaixo, lá no OBS aqui, ó, o que está lá é a minha carinha. Se vocês quiserem deixar aqui, ó, no cantinho, vocês vão conseguir ver isso. Diminuir esse aqui, ó. Aí vocês têm que abrir o microfone, tá? Aqui no OBS. Pronto, ele já está aberto, a cena está aqui, a minha apresentação aqui no fundo. Eu vou iniciar a gravação. E depois a gente vai ver como é que ficou essa videoaula. Então eu vou fazer aqui mais ou menos 1 minuto de gravação, a gente vê como é que ficou no final, tá bom? Ó, iniciou a gravação. Olá, estamos aqui para gravar uma videoaula sobre como gravar videoaulas. Eu estou passando essa apresentação aqui como exemplo, né, sobre ferramentas de videoconferência. Então você vai passar, aliás, lembre-se que para passar a apresentação tem que mudar aqui a cena, né? Então, vou mudar para a cena de aula. Você vai passando a apresentação, vai falando,
e no final você quer voltar lá e falar fazer aquela mesma cena, que só fica o rosto, né? É só mudar a cena lá em cima. Terminou a aula, você vem aqui, parar gravação, tá? Para onde que vai ser gravado isso? Vai ser gravado aqui, ó, arquivo, mostrar gravações. O OBS ele não vai mandar isso para nuvem, nada disso. Ele vai mandar para o seu próprio computador. Ele vai baixar no seu computador. Para você ver, tem que tirar, tiro sempre no topo. E você vai lá e vê aqui como é que ficou essa gravação. Deixa eu ver, 15:08 foi essa daqui, ó. O áudio, para mim tá bom o áudio, mas ele não vai aparecer para vocês, tá? Direito. E parou. Qual que é o diferencial do OBS? Vocês conseguem fazer produções de videoaula. Se você quiser colocar uma vinheta no início da videoaula, você consegue, né? Você pega alguma coisa e cria essa vinheta e você já consegue configurar por aqui mesmo. Deixa eu vou... Ó, dá para ir jogando as cenas, né? As coisas de volta aqui no... Tô tentando, essa parte eu apanho. Aqui, aqui os controles, transição de cena. Eu tô voltando para o que era mesmo aqui no início. Eu consigo aqui colocar, por exemplo, eu vou adicionar uma cena inicial. Aqui ele não está mais gravando, tá? Já parou a gravação. Mas eu vou colocar uma cena inicial que é um vídeo, por exemplo. Então eu venho aqui, fonte de mídia. Clico OK, aí eu escolho um vídeo no meu computador. Pode ser o próprio vídeo da aula aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pode ser aqui, ó, adiciono o vídeo da aula. OK. Esse vídeo, isso não é a minha imagem falando agora não, tá? Isso é o vídeo que estava passando. Então, eu supor que eu coloco uma vinheta inicial, eu coloco um vídeo que eu quero que os alunos assistam no meio da aula. Eu consigo fazer todas as cenas, programar todas as cenas de aula que eu quero que sejam exibidas, mesmo para gravação. Aí eu começo ali, só eu mudar de cena, falo, pessoal, agora eu vou passar o vídeo tal. Aí você bota o vídeo, que é uma cena que você já tem pré-configurada ali. E tudo aquilo vai compondo uma videoaula, tá bom? Eu acredito que deve ter muitas dúvidas sobre esse recurso, porque também se não tiver dúvida, é complicado. Ô, Breno. Oi. As cenas, elas vão se juntando automaticamente, uma na outra? Não, você precisa passar elas. Quando você estiver gravando, por isso que precisa fazer isso aqui, ó. Quando estiver gravando, você tem que colocar aqui, arquivo, sempre no topo, porque daí você vai deixar o OBS sempre em cima da apresentação. E você pega esses menus e vai destacando eles. Deixa eu soltar aqui. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Ó, você vai soltando eles, né? Fonte, cenas, o áudio, o controle, transição de cenas. Você vai soltando. Por quê? Porque você vai fazer a apresentação... Ficou meio bagunçado, mas... Vou deixar aqui só para ver o que está sendo gravado, né? Transição de cena pequenininho. E esse controle aqui, que na verdade é para você iniciar e começar. Então você está lá com a apresentação, numa tela pequena como de notebook, às vezes vai parecer muito pequeno mesmo. Mas numa tela maior não vai ficar tão ruim. Aí o que você faz? Aqui eu estou na apresentação, tá vendo? Ó, eu estou mexendo na minha apresentação. Mas os controles estão aparecendo. Aqui em cima, aqui, ó, esse aqui, estão minhas cenas.
eu posso dizer que a gravação vai começar na cena inicial. Aí aqui embaixo, ó, você está vendo qual que é a cena inicial. Se você clicar iniciar a gravação, é aquela cena que vai começar a gravar. Tá vendo que a fonte de mídia aqui já tem um áudio, né? E a gente está com o microfone aberto, ele também está gravando o nosso microfone. Então, até a gente pegar essas questões pode demorar um pouquinho. Mas realmente ele permite uma liberdade muito maior de trabalho. Se depois disso que foi exibido, para mudar de cena, eu venho aqui no menuzinho cenas, escolho uma outra cena, e aí falo, aí mudo para apresentação, vou mexendo na minha apresentação, aí quando posso voltar naquela cena anterior, vou falando, né, volto no vídeo, enfim, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Quando terminar, tem que vir aqui e parar a gravação. Parou a gravação, aí já vou aumentar aqui, vou voltar tudo para cá, tá, pessoal? Fonte. Oi, deu para entender, professora Karina? Deu sim, Breno. Obrigada. Não é uma ferramenta fácil, tá, pessoal? É por isso que eu ensinei os outros primeiros. As outras ferramentas são mais fáceis de trabalhar. Breno, eu tenho uma dúvida. Se eu estiver fazendo a gravação e for interrompida, e tem como eu parar e depois eu continuar do ponto que eu parei? Não, eu acho que não. Eu perdi meu controle de áudio aqui. Não sei por onde foi. Eu acredito que não, porque ele inicia a gravação. Eu não me lembro de ter uma ferramenta de pause na gravação. Mesmo porque senão daria um corte, né? Eu acredito que não tenha, não. Só se depois você editar isso, mas aí o OBS já não faz esse papel de edição do vídeo, né? De corte e tudo mais. Já não é muito a função dele. Eu tenho mais uma dúvida. Oi. Deixa eu te perguntar, para você colocar aquelas ferramentas na frente da sua apresentação ali, ele já faz isso automaticamente quando você arrasta, ou você tem que configurar alguma opção para ele ficar ali em cima da apresentação, mas sem gravar? Eu não entendi muito bem isso. Eu só pego aqui, ó, e vou tirando. É que aqui tá, como tá em tela cheia, meu áudio aqui, ó. Aqui, ó, essa aqui é a tela do OBS, né? Se ela tiver em tela cheia, você não vai ver. Então, você só tira ela da tela cheia e você vai arrastando, ó, para fora. As caixinhas de controle, elas são destacáveis. Só que aqui, ó, tá vendo? Tirei tudo, né? Fiquei com cada painel individual aqui. Só que se eu clicar na apresentação, ele some, só fica esse aqui. Como que eu faço para eles ficarem aparecendo? Eu venho aqui, ó, no OBS, em arquivo e sempre no topo. Se vocês forem para a apresentação e eles não ficarem aparecendo, clica aí, seleciona de novo, tá? Lá na apresentação. Eu percebi que tem esse bug, ó. Sempre no topo, tá vendo? Não, eu posso clicar na apresentação e não vai para lá. Só que se eu diminuir aqui, ó, eu tô na minha apresentação, ó. E o OBS fica aparecendo para mim. Aí você entendi. vai dando uma organizada aqui do lado para ele não ficar... Você consegue deixar bem pequeno, viu? Esses menus aqui do ladinho. Mas aí você encontra uma maneira que você saiba onde é que está cada menu, que não vai atrapalhar você ver a visualização. Eles não vão aparecer na gravação, tá bom? Eles só ficam aqui como se fosse um painel de controle mesmo, para você ir vendo o que está acontecendo, tá? Aí você vai passando a apresentação, tá tranquilo. Aqui, inclusive, ó, como a cena é só o meu rosto falando, ele nem aparece a apresentação. Eu teria que mudar lá para aquela cena da aula, como a que está agora. Aí sim ele grava O bacana do OBS, a gente conseguiu uma vez até colocar a janela de Libras numa apresentação. A gente configurou uma cena que tinha uma pessoa fazendo a tradução de Libras ali simultâneo, e a pessoa foi e a gente conseguiu transmitir ao mesmo tempo enfim, a janela de Libras com a palestra. Deu uma carregada na rede, mas ficou muito bom no final, uma transmissão do Cefores. Breno, a minha outra dúvida era em relação justamente colocar a legenda em português. Tem como?
Simultânea não, professor. Eu acho que aí você vai ter que gravar a legenda e colocar depois. Mas eu nunca testei esse recurso no próprio OBS, de colocar a legenda, se tem alguma fonte de legenda. Realmente eu não conheço essa ferramenta, assim, se tem como colocar direto. O OBS faz muita coisa, então acredito que tenha alguma maneira sim. Eu até vou ver aqui, professor, se tem alguma fonte de legenda. Só troquei cena com fonte, eu me confundi. Deixa eu só pegar o outro aqui que está perdido. Ah, tá aqui, fonte. Pronto. Tá todo mundo aqui. Deixa eu colocar na minha introdução. Você consegue colocar com texto. O texto, eu uso muito essa ferramenta de texto GDI, que a gente escreve um texto, né? Só que aqui ele não vai ler automático, mas você consegue ficar passando o texto que está aqui. Então tem que ser alguma coisa que seja muito já pré-programada, sabe? Para dar certo usar o texto como legenda. Eu vou configurar um texto, vou colocar ele preto, porque senão ele não vai aparecer nessa fonte branca. Aqui, tá vendo? Consigo colocar ele aqui. Eu consigo, esse texto ele dá para colocar um filtro que ele vai rolar para o lado, enfim, mas eu acho que ele não vai virar, não vai dar certo disso virar uma legenda. Não tem uma fonte específica de legenda. Professor, eu vou ficar devendo essa pergunta, mas eu vou correr atrás de saber, tá bom? Francisco. Tá, Francisco, qualquer coisa eu entro em contato, tá? Oi, professor Arnaldo. Tudo bem? Boa tarde. Voltando à pergunta do professor Helder, se eu tiver 2 monitores, aí eu não tenho necessidade de ajustar aqueles bloquinhos, né? Eu consigo fazer toda a alteração pelo outro monitor, né? Isso, é uma dica. Se você tiver um outro monitor, você joga a sua apresentação e bota a câmera no outro monitor, ou então você fica no monitor do notebook e joga o OBS para o outro, você controla ele no outro monitor, não tem essa necessidade de ficar destacando os painéis e nem de colocar aqui sempre no topo. Se tiver outro monitor, aí é um cenário perfeito. Aí é perfeito. Perfeito, obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu acho que tem no chat aqui, né? Deixa eu ver se lá no... Ah, tem aqui, deixa eu ver. Tá. Breno? Oi, pode falar. Boa tarde para todos. Ô, Breno, eu perdi um passo que você deu. Na hora de você abrir a apresentação do PowerPoint, você comentou alguma coisa da importância de configurar. Tá. Eu perdi esse passo, você poderia repetir, por favor? Aqui, no menu apresentação de slides, geralmente quando a gente abre está aqui, né? Aqui, né? Página inicial. Vem nesse menu aqui. Não, isso aumenta a apresentação. Xarope, né? Apresentação de slides é configurar a apresentação de slides. O padrão é esse aqui, ó, exibida por um orador. Vou dar OK só para vocês verem. Quando tá assim, a gente começa a apresentação, ó, ele abre uma tela nova, tela cheia, não é? Isso para vocês usarem no Meet também é uma dica, viu? Quando ele fica em tela cheia, a gente não consegue fazer mais nada. Até sair fica difícil, né? Ou você dá o ESC, ou você usa a ferramenta de Windows Tab para voltar. Mas o que eu faço? Aqui na configurações, eu venho apresentada por uma pessoa, janela. Por quê? Quando eu estou aqui e clico aqui no iniciar a apresentação, ele abre na mesma janela, tá vendo? Não gerou 2 janelas do PowerPoint. Eu consigo passar, consigo minimizar e consigo parar a apresentação a hora que eu quiser sem nenhum problema. Inclusive mudar aqui para o OBS e voltar.
tá bom? Essa configuração é importante, porque você não vai conseguir colocar, se você tiver com uma tela só, você não vai conseguir colocar os controles do OBS ali para você fazer iniciar a gravação, mudar de cena, enfim. Obrigada, Breno. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. No OBS não edita, né? No OBS é possível colocar uma tela de fundo na minha imagem quando faço a captura de vídeo. Ô, Breno, o que eu estou perguntando é, quando você aparece aí na tela, você está aparecendo com seus quadros aí no fundo. Sim. Ai, professora, tem. O OBS faz isso, mas você precisa... porque assim, por exemplo, o meu fundo aqui, para tirar esses quadros, vai ser muito difícil. Mas ele tem uma ferramenta que aqui, ó, você clica na sua fonte, né, que no caso é a câmera, coloca filtros. E ele tem, porque aqui não vai aparecer para vocês, mas aqui embaixo tem um maisinho, eu adiciono o filtro de chroma key. E se for um fundo verde, ele vai tirar, mas ele não vai ter uma ferramenta na hora para desfocar esse fundo. Ele não tem isso nativo, mas ele tem um fundo de chroma key. Se você tiver só que teria que ser um fundo verde, ou um fundo azul, ou magenta, uma das cores do chroma key. Aqui, na hora que eu aplicar, não vai dar certo. Tá vendo? Ele tirou a minha camisa. Ele fez um chroma key na minha camisa. Ele não... Entendi, Breno, obrigada. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, para não ficar... remover. Sim. Pronto. Agora, remover o fundo, eu acho que ele não tem nenhum filtro nativo, não. Deixa eu ver. Alguma coisa que eu também vou ter que ver se tem algum filtro que faz isso. Aqui de cara, assim, eu não vou saber fazer isso, não. Eu vou aprendendo as coisas, viu, pessoal? Eu aprendi a mexer no OBS porque eu ajudei na semana da enfermagem. Se não fosse a semana da enfermagem, eu não saberia mexer no OBS. Então, é assim, a gente vai aprendendo com a necessidade. Na verdade, eu não sabia mexer em quase nada disso. Eu não tinha feito reunião no Google Meet antes da pandemia, né? A gente só soube que tinha Google Meet quando veio a pandemia. Nem a gente do SEAD sabia que tinha esse recurso. Tá bom? É tudo muito conforme a necessidade, a gente vai aprendendo a usar. Tem mais alguma dúvida? O professor Odonírio surgiu treinamento com editor de vídeo, né? Professor, a gente precisa ver, né, com essa questão, porque nós também precisamos aprender a mexer nisso para fazer treinamento com vocês. Isso não faz parte, né, do nosso, assim, da nossa função de trabalho, a gente aprender a mexer nessas ferramentas para ensinar. Isso não assim, não é uma coisa que a gente estava preparado. Então, quando começou essa história toda, a gente foi aprender. Então, a Rose, a Vanessa, nós fomos aprender a mexer nessas ferramentas para poder ensinar como é que elas funcionam, né, para fazer essa colaboração. Então, existe essa questão da busca pessoal, né? Se você precisa de editor, vamos aprender a mexer. Lógico, né? A gente vai aprender a mexer e, se possível, fazer esse treinamento, mas a gente precisa de um tempinho, assim, de pronto, acho que a gente não vai conseguir, não. E as ferramentas de editor de vídeo, eu acho que gratuita, precisa ver se tem alguma para gente indicar, porque se for ferramenta paga, aí não tem como a gente ficar dando treinamento sobre elas, não, tá bom? Eu acho que veio alguma coisa aqui no chat. Tutoriais, tá? A gente vai procurar e sugerir lá no portal do ensino remoto. A professora Maria da Graça perguntou. Obrigado pela apresentação, parabéns. Muito bom. Eu que agradeço, professor. A professora Maria das Graças perguntou se essa ferramenta é utilizada apenas para formatar aulas com material gravado. Não, essa ferramenta ela serve para gravar aulas, né? Não, assim, você vai gravar o seu material aqui.
É basicamente você falando com uma apresentação, e aí você consegue ir incluindo outras coisas. Ela não é uma ferramenta de edição de vídeos, né? O que é? Ela é uma ferramenta de gravação. O que é a edição de vídeo? Você conseguir ir lá e cortar e tudo mais. A gente vai ver, pessoal, sobre esse shortcut, então, para ver se a gente consegue dar um treinamento, tá bom? Ao vivo para compartilhar várias telas, por exemplo, mesa redonda. Qual seria a ferramenta? Ao vivo é o OBS. Você usa, da mesma maneira que ele grava, ele também faz transmissão para o YouTube, para o Facebook, mas aí é uma outra aula, tá? Aí, se a gente for fazer isso aqui agora, vai mais uma hora aí, pelo menos, para a gente falar sobre essas ferramentas, tá bom? Tem mais alguma? Deixa eu ver o chat. Uma forma de apoio, porque todos nós temos que trocar o pneu com o carro andando. Estamos na luta para conseguir. Ai, professora Rosimara, a gente está fazendo o possível. A gente está todos os dias aqui, 2 horas e meia, fazendo treinamento, né? A gente tá se, como é que fala, se reciclando dentro das ferramentas, aprendendo 1001 coisas, e assim, tudo para apoiar os professores nessa questão do ensino remoto, né? A Vanessa, a Rose, a Andiara, que está colaborando com a gente, que é lá da fisioterapia, a gente produziu 140 horas de curso autoinstrucional no Moodle, e vocês que são professores sabem, né, que para uma hora de aula, são quantas horas que a gente precisa estudar e se preparar para fazer isso, né? Então, assim, a gente está dando todo o suporte que a gente consegue, além dos atendimentos que a gente faz, no tete-a-tete com o professor, né? A gente faz muito Meet para ensinar a usar a ferramenta ali no específico do específico que o professor está pedindo. Então, eu acho que eu não sei outra maneira da gente ajudar além do que a gente está fazendo. Então, assim, o SEAD está aqui, todos os dias eu sempre reforço essa questão que nós estamos à disposição, nós estamos fazendo o máximo possível para ajudar todo mundo, né? Inclusive, assim, mostrando ferramentas que são interessantes e que talvez não tivessem o conhecimento antes. Assim, a gente também está trocando o nosso pneu aqui com o carro andando, né? Porque também o SEAD não dava para dizer que estava preparado para esse movimento, né? Nós somos 4 pessoas, né? Então, a gente está tentando dar conta de 600, 700 professores aí que têm essas demandas. Mas eu acredito, assim, até pelos feedbacks que estamos recebendo, que a missão do SEAD está sendo cumprida, né? A gente não dentro do que nos é possível fazer, estamos conseguindo entregar o máximo que a gente consegue, tá bom? Ah, sim, professora Rosimar, isso é tranquilo, isso vai acontecer mesmo, né? Às vezes uma coisinha ali que encrenca, chama a gente. O que a gente não pode fazer, isso precisa ficar claro, que a gente não pode fazer por vocês, mas a gente pode dar suporte. Por que a gente não pode fazer por vocês? Porque a gente não tem braço para isso. Então, se todo mundo pedir, ao mesmo tempo a gente não faz nada. E nós temos aí os cursos à distância, né, que são o nosso, como é que fala? O nosso objetivo primário, que a gente também está atendendo eles, tá? A gente tem curso que não parou, a gente está iniciando o curso de pedagogia agora no mês de agosto, então tem outras demandas que a gente está junto, mas o suporte a gente está dando o tempo todo, inclusive individual, e isso não tem problema não, tá bom? Pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, né, mesmo a respeito de outras coisas, eu gostaria de encerrar a aula de hoje, tá bom? Compensar a meia hora de ontem, né, que a gente passou com o Google Meet, tá bom? Pode ser? Breno, eu posso tirar dúvida de outro assunto?
Pode sim, professor. Como que eu faço para duplicar o material que eu estou fazendo numa turma para outra sala do Moodle? Porque eu estou arrumando só uma sala por enquanto. Só uma sala? Ah, professora, pega o material e põe na outra sala. É que você queria fazer isso de uma forma direta, assim, apertar um botão? Era. Você pode fazer o backup, faz uma sala, monta uma sala. Aí você faz o backup dessa sala e na outra sala você faz o upload dela. Eu vou mostrar aqui, acho que ainda está compartilhando. Estou compartilhando a tela? Estou. Breno, tem outra sugestão, ela utilizar o recurso importar. Mas o importar, ele consegue importar direto a sala, Rose, sem ter o arquivo de backup? Sim. Ela vai na sala, por exemplo, ela tem uma sala pronta e outra sala limpa. Ela vai na sala que está limpa, né? Importar. Tem um tutorial lá no Moodle, Francislene, mas se você tiver dúvida, aí você me chama no WhatsApp que eu te auxilio. Na verdade, a Rose cortou uma etapa que eu faria, né? Eu faria o backup e depois importaria. Mas tem essa opção também, de fazer o backup e depois fazer o restaurar lá. Mas, assim, tem essa outra opção também, que é o importar. Pode ir fazendo aos poucos, mediante as semanas que eu vou liberando. Isso. Você pode escolher, né? Porque no backup também, você escolhe o que você quer fazer o backup. Então, você escolhe o que você quer importar. Uhum. Obrigada. Bom, queria agradecer a todos. Rose, eu acho que pode já encerrar a gravação, né? E agradecer a presença de todo mundo, né? Está sendo um desafio para todo mundo.